Abra sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1. Eu não lembro se eu falei, mas já que eu não lembro, eu vou falar de novo. O livro é R$39. Eu acho que eu falei, né? R$39. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12 ao versículo 14. Todo mundo encontrou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, versículo 14, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar com uma sentença, que é a seguinte: Deus não é ideia minha. A minha ideia de Deus é que é ideia minha. Deus não é ideia minha. A minha ideia de Deus é que é ideia minha. Deus é outra coisa. A minha ideia de Deus é uma coisa. Deus é outra coisa. Jesus, em Mateus capítulo 13, contando uma série de parábolas, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que acha um tesouro no campo. E pelo bem daquele tesouro vai e vende tudo quanto tem, compra aquele terreno pelo bem do tesouro. O reino de Deus não faz puxadinho, ele não faz amontoado, ele não pega o que você já tem, o que você já é, e acrescenta e faz um puxadinho. Não, o reino de Deus implode, desfaz, limpa o terreno, e de um coração como criança, do zero, ele cria, ele recria, ele desenvolve. Isso está bem retratado na vida de Nicodemos, João capítulo 3. A Bíblia diz que havia um dos principais dos judeus chamado Nicodemos, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ao que respondeu Jesus a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver aqui é discernir, compreender, interpretar o reino de Deus. Perguntou Nicodemos a Jesus: como pode o homem, sendo velho, voltar para o ventre materno e nascer a segunda vez? Ao que respondeu Jesus a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que Deus não se aproveita de nada que você tem quando você vem para Ele. Há uma parte do Evangelho que ela é um pouco repulsiva para quem tem vaidade no coração. Por quê? Porque você vem a Cristo e você diz: eu sou um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho, um excelente vizinho, um excelente patrão, um excelente funcionário, um excelente orador, um excelente professor, excelente. E o Evangelho olha para você e diz: não importa o que você é de excelente, quando você chega aqui, você tem que nascer de novo. Senhor, não dá para aproveitar isso aqui? Não vou aproveitar nada, eu vou começar do zero. Mas Senhor, e até tem crente que diz o seguinte: tem um vizinho que acha que ele vai para o céu. Não é crente, mas vai para o céu. Por quê? Ele é tão bonzinho, é bom esposo, é bom filho, é bom pai, é boa pessoa, deve ir para o céu. Ora, Jesus está dizendo: é necessário nascer de novo. Porque o reino de Deus não é sobre transformar homens maus em homens bons. Isso aí o budismo faz. O budismo pega um homem mau e transforma ele num homem bom. Qualquer religião que tem por aí pode transformar o indivíduo moralmente mau em um indivíduo moralmente bom. Por exemplo,
Tem budista que faz pacto de silêncio. O cara não fala, não abre a boca. Só nessa daí, ele já ganhou de 90% de nós. 98% de nós. Deve ter um 2% aqui de irmão que sabe controlar a língua. Mas fala a verdade. Quando alguém fofoca no teu ouvido, eita língua que pega fogo. Não é fácil. Segurar aquela língua dentro da boca é difícil. E quando o indivíduo sai dali, o que a gente ouviu, para a gente não passar para frente, tem que ser crente. Muito crente. É difícil. Um budista, moralmente, pode ser muito melhor do que você. Então não, o reino de Deus não é sobre transformar homens maus em homens bons. No filme, As Crônicas de Nárnia. Quem é que já assistiu As Crônicas de Nárnia? Levante a mão aí. Só vocês? Quem já levantou? Pode levantar a mão, irmão. O pastor não vai disciplinar vocês não, vai. Ok. Crônicas de Nárnia é um filme cristão do C.S. Lewis. C.S. Lewis era cristão, escreveu as Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples e vários outros livros. Ele estava completamente familiarizado com isso. Nas Crônicas de Nárnia, quando a Lúcia entra em Nárnia, entra no guarda-roupa e sai em Nárnia, vocês que já viram o filme ou leram o livro, sabem como é que funciona? Ela entra no guarda-roupa e quando chega em Nárnia, ela encontra o Senhor Tôminos. E o Senhor Tôminos está conversando com ela e ela fala, aqui é Natal. E aqui é Natal, e ele se pergunta o que é Natal. Eu não sei o que é Natal, era um outro mundo, uma outra realidade. Ela fala, mas aqui parece Natal. A neve, a aparência das flores, a aparência do bosque, tudo isso aqui se parece com Natal. Parecia com Natal, mas não era Natal, porque Nárnia era muito bonita, Nárnia era muito encantada, mas embora fosse bonita, estava sob o domínio da feiticeira. Assim é um homem moralmente bom. Ele pode ser um bom cidadão, cidadão de bem. Ele pode ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Mas se ele não nasceu de novo, ele continua sob o domínio da feiticeira, das trevas. O reino de Deus não é pegar homens maus e transformar em homens bons. O reino de Deus é sobre dar vida aos mortos. É necessário nascer de novo. Agora veja, quando digo que é necessário nascer de novo, não estou dizendo que é apenas na sua espiritualidade. Bom, depende do conceito que você tem de espiritualidade. Se para você, espiritualidade é entrar aqui na igreja, fechar os olhos, dar glória a Deus, e isso é ser espiritual, bom, talvez nascer de novo seja apenas isso. Mas espiritualidade não é só isso. Olha, espiritualidade é uma dimensão humana comum a todos nós. Todo mundo tem espiritualidade. Nós protestantes temos espiritualidade. Um católico também tem. O Papa tem espiritualidade. Dalai Lama tem espiritualidade. Mas nós somos protestantes. O Papa é um sacerdote católico. Dalai Lama é um sacerdote tibetano. Ambos têm, ou todos têm espiritualidade. Mas religiosamente falando, são de religiões diferentes. Espiritualidade é o que nós temos. Religião é a forma como nós organizamos a nossa espiritualidade. Então, você pode ter espiritualidade apesar de não conhecer Jesus, apesar de não ter nascido de novo. Então não, espiritualidade não é sentar aqui e fechar os olhos. Espiritualidade, todo mundo tem espiritualidade. Vou dar um outro exemplo para vocês. Essa empresa está com um clima pesado. Olha, o que é isso aí se não espiritualidade? Eu trabalhei numa empresa e o camarada que trabalhava comigo, que era o chefe do setor, era ateu, ateuzinho. Ele achava que ia me converter ao ateísmo. Coitado. E ele tentou, e ele falava, não, porque olha, tu tem que ler Deus no delírio, não sei o quê, o camarada era ateu, não acreditava em Deus. Aí ele mudou de setor e um dia eu estava passando na frente da mesa dele e tinha um gnomo assim, na frente da mesa dele. Eu disse, o que é esse gnomo aí? Ele disse, é para dar sorte. Eu digo, tu está de brincadeira. Ateuzinho de meia tigela, né, irmão? Se for um ateu, então não seja um ateu que se preze, ora. Não acredita em Deus e vai acreditar na sorte do gnomo, na força do universo e tal. Pelo amor de Deus. Mas veja só, espiritualidade é isso que as pessoas têm. Elas colocam espiritualidade em qualquer outra coisa. Então, espiritualidade não é apenas você acreditar em alguma coisa. Não. Espiritualidade para o cristão que nasceu de novo, para aquele que teve os seus olhos abertos por Cristo, para aquele que já recebeu o Espírito Santo,
Santo é aquele que em toda a sua forma de viver está sendo ressignificado através de uma ética cristã. Quando ele nasce de novo, ele já não anda segundo a carne, anda conforme o Espírito. Então a espiritualidade para ele não é só o culto, ele tem uma ética que não se manifesta só no culto, mas também no seu trabalho, na forma como ele faz negócio. Isso aqui é até uma coisa muito interessante. Um dia um irmão da igreja falou assim para mim: irmão José, eu quero que tu ores por mim, porque eu estou fazendo faculdade, também estou trabalhando e eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Eu digo: olha meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tu não tem tempo para fazer a obra de Deus, no que tu gasta o teu tempo? Ele diz: no trabalho. Eu digo: tá, mas o teu trabalho também não é de Deus, a tua vida não é de Deus, a tua força não é de Deus, tua inteligência não é de Deus, teu dinheiro não é de Deus. Como assim tu não estás fazendo as coisas para Deus? Porque a gente pensa que é assim. Espiritual é aquilo que nós fazemos na igreja: pregar, cantar, louvar, liderar. Isso é espiritual. O resto é vida comum, secular. Ora, que tipo de espiritualidade é essa? Como se Jesus fosse só senhor do cercado da igreja. Não é não. Jesus é dono dessa cidade, é dono desse país e é dono do universo inteiro. Tudo que você faz nele, por ele e com ele. Isso é espiritualidade. No reino de Deus, nem todo mundo prega, nem todo mundo canta, nem todo mundo lidera, nem todo mundo pastoreia. Se você é um bancário, seja um bancário para a glória de Deus. Se você trabalha no postinho de saúde da sua cidade, trabalhe para a glória de Deus. Se você é mecânico, conserte o carro com honestidade e para a glória de Deus. Ora, meu irmão, o pecado trouxe caos no mundo. Jesus veio para colocar ordem no caos. Quando você é um dentista e você está auxiliando na saúde de alguém, você está operando naquilo que Jesus começou, colocando ordem no caos. Mas José, como é que eu faço a diferença no meu trabalho? A partir da ética do reino de Deus. Eu vou dar um exemplo, irmão, eu estou falando, hoje eu vim empolgado para pregar, vou pregar até meia-noite. Deixa eu te falar, meu irmão. Irmão Josiel, eu cheguei na empresa, eu quero evangelizar. Não comece com esse negócio de crente que fica importunando os outros. Às vezes o cara precisa ser importunado mesmo, mas a maioria das vezes não. Faz como? Trabalhe conforme a ética do reino de Deus. Dê o tratamento digno para as pessoas. Não trate a pessoa pelo carro que ela tem, pelo cargo que ela possui, não. Trate toda a pessoa como sendo alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Irmão, pensa no caos. O camarada chega num posto de saúde. A gente sabe como é que é a repartição pública. Você chega lá numa repartição pública, posto de saúde, no correio, sei lá, um lugar onde é que você vai. Aí você chega lá, ninguém te trata com dignidade. Teu dia já está um caos. De repente você chega lá e alguém vai te atender e: boa tarde. Você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Queres uma água? Como é que está o seu dia? No que eu posso te auxiliar? E as pessoas olham no teu tom de voz, no teu olhar, no teu bom dia, e ela percebe que você olhou ela nos olhos. Ela vai olhar e dizer: opa, espera aí. Toda vez que eu vou em alguma repartição pública ou em algum lugar, todo mundo me trata mal, eu não tenho um bom carro, me vem chegando lá de bicicleta ou a pé e já não me dão um bom tratamento. E toda vez que eu venho aqui, você me trata como se eu fosse a pessoa mais importante da terra. O que é isso aqui? É que aqui nesse espaço, querido, você chegou no reino de Deus. Isso aqui é reino de Deus. Olha, toda vez que eu venho aqui na tua mecânica, eu venho aqui, não dá vontade de ir embora. Tem alguma coisa aqui nessa mecânica, no ambiente dessa mecânica, que não é pesado, é leve. A gente entra aqui ruim e sai bom. O que tem aqui? Aqui tem um Shabat divino. Você entrou no lugar de descanso do reino de Deus. Pode entrar porque aqui tem espiritualidade. Mas José, por que tu estás falando isso? Porque nascer de novo é deixar o Espírito de Deus aflorar, inclusive, nas nossas concepções acerca do mundo, de Deus e da vida. É preciso nascer de novo também nas nossas ideias acerca de Deus. Eu acho engraçado que tem crente que se converteu e aquilo que ele pensava de Deus e da vida continua igual de quando ele não era crente. Nascer de novo é inclusive na tua inteligência. Amar a Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu intelecto. A tua inteligência precisa ser ressignificada. Por quê? Porque Deus não é aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita sobre Deus é só o que você acredita. Deus está em outro departamento.
Diria inclusive, Deus não é aquilo que eu acredito. Por quê? Porque o que eu acredito é crença, e crença é um conjunto epistemológico, inteligente, da forma como eu organizei ou organizo a minha experiência de fé. Fé é o meu contato pessoal com a pessoa de Jesus. Crença é aquilo, porque crença é ressignificado. Tem coisas que eu acreditava e não acredito mais. Ou não é assim? Tem um monte de coisa que você achava, eu achava que era assim. Aí vai passando o tempo, você fala, agora eu vi que era diferente. Ou seja, se Deus é o que você acredita, então Deus está mudando. Mas Deus não pode mudar porque Ele é imutável. Então o que está mudando? A tua crença, mas não a tua fé. A tua fé continua a mesma. Por quê? Porque você não tem uma fé na tua ideia. Tu tem uma fé na pessoa de Jesus. Porque nós não estamos aqui servindo a uma ideia. Deus não é uma ideia. Deus não é uma ideia que você tem na sua mente. Ele é uma pessoa viva, que nós estamos nos relacionando. E quando nós não temos essa percepção, nós somos aquilo que era Paulo, e aquilo que Paulo fala nesse preâmbulo da carta que ele escreve a Timóteo, que antes de ele conhecer a Jesus, ele era blasfemo e insolente. Por quê? Porque Paulo perseguia o povo do caminho, o povo que agora Paulo faz parte, mas que antes ele perseguia. E perseguia aquele povo. Os irmãos conhecem a história. E por que perseguia aquele povo? Porque Paulo tinha uma ideia de Deus, e o que ele servia era a ideia que ele tinha de Deus. E quando ele dá de cara com Deus verdadeiro, a ideia que ele tinha de Deus tem que morrer. Mas enquanto ele achava que Deus era a ideia dele, ele perseguia e matava. Tem um monte de gente que é assim. Quando tu acha que Deus é a tua ideia, você fala assim, Deus, o meu Deus é assim, e não é desse jeito que estão falando. Aí tu começa a perseguir, porque tu acha que Deus vai aparecer para o outro como ele apareceu para ti. Meu irmão, a experiência particular que você tem com Deus, ela não me serve, ela pode edificar a minha fé, mas sou eu que tenho que ter a minha experiência com Deus. E Deus não age igual com todo mundo. Tem coisa que Deus diz não para ti, mas vai dizer sim para o outro no mesmo assunto. Tem coisas que Deus dá para ti, mas não vai oferecer para o outro. O caminho que Deus abre para ti, muitas vezes não vai abrir para o outro. A forma como Deus faz em ti, não vai fazer no outro. Então não tenta empurrar no outro aquilo que você entendeu de Deus, porque Deus tem muitas faces. E às vezes a gente mata o outro. Eu acho até engraçado, tem gente que fala assim, nesse tipo de igreja Deus trabalha, naquele tipo de igreja Deus não trabalha, nesse tipo de gente Deus faz, desse tipo de gente Deus... Quem é o homem para dizer o que Deus faz ou o que Ele não faz? João capítulo 3 versículo 8, o Espírito é como o vento, Ele sopra onde Ele quer soprar, sopra onde quer soprar, porque o vento é livre e o Espírito é livre. Ninguém pode botar uma placa na frente do vento e falar, não sopra aqui não, vento, sopra somente nessa quilometragem. Ninguém fala para o vento o que ele tem que fazer. Ele é livre. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é livre, ele levanta quem ele quer, ele usa quem ele quer, ele batiza quem ele quer, ele faz o que ele quer. E a despeito da gente gostar ou não, ele faz, porque ele é Deus. Mas quando nós servimos a Deus como ideia, nos tornamos Paulo. E Paulo diz que estava com uma carta para perseguir e matar os crentes. E ele está indo a caminho de Damasco. E a Bíblia diz que ele está indo na estrada de Damasco, quando de repente, a Bíblia fala em Atos capítulo 22, Paulo registra que uma luz apareceu para ele ao meio-dia. E essa luz era tão forte que lhe tirou a visão, lhe cegou. Olha que coisa extraordinária. No maior calor do dia, no maior calor do dia, ao meio-dia, a luz radiante do sol. E a Bíblia diz que uma luz mais forte do que o sol aparece para Paulo e lhe cega os olhos, mas ele ouve uma voz que fala com ele e diz: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? E ele já humildezinho e quebrantado fala: Senhor, quem tu
tu és, Senhor? Como assim eu estou te perseguindo? Nem te conheço. E Jesus fala, pois é, não conhece mesmo. Eu vou me apresentar, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você tinha uma ideia de mim totalmente errada, equivocada. Uma ideia do meu pai totalmente errada, equivocada. Mas agora você vai deixar de me servir por ideia e vai ter uma experiência de fé verdadeira, uma experiência na vida que vai tomar conta de você. E quando ele se levanta dali, ele já se levanta com o coração cheio da experiência que ele teve com Deus. Meus irmãos, ando preocupado, e eu sei que é preocupação do Espírito Santo. Fala-se muito de Deus, mas se conhece muito pouco. Louva-se muito, mas se conhece muito pouco. Crente que não tem experiência com Deus, a sua fé não é uma fé da vida, que ele viveu com Deus, de algo que ele provou de Deus. Não, é uma ideia que ele tem de Deus, mas ainda ele não provou algo de Deus. Eu vim aqui dizer que nós servimos um Deus que é vivo, que se revela, que fala, que manifesta, porque é vivo. Aliás, eu diria o seguinte: você pode conhecer tudo de Deus, saber tudo de Deus e ainda não conhecer a Deus. Você pode saber tudo da biografia de John Lennon sem nunca ter conhecido ele. Saber tudo da China sem nunca ter ido na China. Você pode saber tudo do sol e ainda assim não estar exposto a ele. Você pode falar tudo de Jesus e ainda não sentir a luz dele penetrar o teu coração. Eu prego desde os 15 anos de idade. Minha mãe também prega, mas minha mãe é mais simples na pregação dela, sim. Minha mãe é uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Muito crente, muito crente. Minha mãe já foi pregar e eu já vi como ela prega. E lá no comecinho ela falou para mim: meu filho, o que esse texto está dizendo aqui? Eu já falava para ela, disse: mãe, esse texto está falando sobre tal coisa. Eu explicava para ela. E eu já vi ela pregar. Ela nunca prega o que eu expliquei. Eu explico tudo. Meu filho, o que significa? Mãe, significa isso e tal, e tal, e tal. Eu tenho mais conhecimento de Bíblia do que ela. Eu explico tudo, mãe, significa isso, isso, isso. Aí ela não prega nada. Um dia eu perguntei, mãe, o que a mãe me pergunta? E quando a mãe prega, a mãe não fala o que eu falei para a mãe. Ela disse: meu filho, é que o Espírito Santo toma conta. Como é que é? O Espírito Santo toma conta e tal. Eu digo: entendi, como é que é? O Espírito Santo toma conta. Ora, eu conheço mais de Bíblia do que a minha mãe. Mas se eu pudesse, eu trocava com ela. Sabe por quê? Minha mãe conhece muito mais o Deus da Bíblia do que eu. E a grande diferença naquele dia, meu irmão, não é o quanto... Quando os dias ficam difíceis, não é o quanto você sabe de Deus o que faz a diferença. É o quanto você conhece a presença do Espírito Santo que faz a diferença. É o quanto você já teve experiência com Deus vivo que conta e que faz a diferença. Eu lembro de uma vez que eu vim pregar no Paraná, e fui pregar em Pato Branco. E aí o pastor Juarez, já partiu com o Senhor. Pastor Juarez, eu fiquei na casa dele. E aí ele comia melão todo dia de manhã. Melão. Aí ele falou assim para mim: ô Josiel, tu quer um pedaço de melão? Eu disse: não, pastor, muito obrigado, eu não gosto de melão. Aí eu disse: tudo bem. Aí eu acho que ele percebeu no jeito que eu falei que eu estava falando alguma coisa que eu não sabia direito. Aí ele olhou para mim e falou assim: tu já comeu melão? Eu disse: eu nunca comi melão. Então como é que tu sabe que tu não gosta de melão? Mas pelo que me falaram, me disseram, eu acho que eu não gosto de melão. Aliás, eu descobri uma pessoa que gosta de melão. O Gustavo gosta de melão, irmão. Crente. Que o melão é um negócio assim que não faz muito sentido, né, irmão? Não é doce, não é salgado, não é nada. Não tem gosto de nada. Eu até comi melão, e o melão não é ruim. Ele só não é bom, mas não é ruim. Né? Mas gosta mais de melão do que da Nicole, irmão. Não, brincadeira, gosta não. E aí eu disse: não, pastor, eu nunca comi melão. Ele disse: como é que tu sabe que tu não gosta de melão? Eu disse: eu nunca comi, mas eu acho que eu não gosto de melão. Ele disse: não, tu tem que provar melão. Aí eu provei o melão. Então eu só passei a conhecer melão depois que provei. Antes eu tinha a informação do melão. Jesus é assim, a mesma coisa. Tu não conhece dele de ouvir falar. Tu tem que provar de Jesus.
E o Senhor disse: provai. O salmista disse: provai e vede, o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que degustar Jesus. Você tem que provar de Jesus. Porque depois que você prova de Jesus, você fica como Pedro: para quem iremos nós? Nós já comemos a tua carne, já bebemos do teu sangue, já provamos do teu espírito. E depois que tu prova de Jesus, meu irmão, ninguém te rouba Jesus da tua vida. É tempo de provar e conhecer o Deus que você serve. É tempo de ter experiência com Deus que você serve. E eu vim aqui te dizer, em nome de Jesus, há um tempo de Deus de porta aberta sobre a tua vida. É tempo de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu só saio daqui quando a tua presença se manifestar. Crente de olho seco, crente de vida espiritual vazia, crente de liturgia vazia, está na hora de você acordar, porque tu serve um Deus vivo. Deus vivo. O teu Deus não está morto. Canta lá e calaba, canta laias. Ah, irmão Josiel, é porque agora eu adquiri conhecimento. Você vai falar isso para mim, bonitão? Essa semana de madrugada era de madrugada, e quando o dia amanheceu eu já tinha lido 90 páginas durante a madrugada. Não vem falar para mim que isso não cola, não. Não cola, não cola, não cola. Em conhecimento não deixa ninguém frio, deixa nada. Quanto mais tu conhece, mais tu quer, porque Jesus é fonte de água viva. Está na hora de começar a buscar a Deus e cavar, meu irmão, porque é tempo. Não adianta a igreja sair para a rua achando que a nossa guerra é contra a carne e contra o sangue. Não é. Seja cheio do Espírito Santo e o diabo não derruba a igreja. Jesus está vivo. Você pode levantar a tua mão para adorar a Ele, glorificar a Ele, porque Ele está vivo. Antes, Paulo tinha uma informação, mas quando ele conhece Jesus, o Filho de Deus, seu coração é transformado, porque ele tem um conhecimento pessoal com o Filho de Deus, com o próprio Deus. Ele está indo a caminho de Damasco, e ele percebe a presença do Senhor. E essa presença de Deus na vida dele foi tão forte, tão impactante, que ele escreve aos Filipenses que ele abriu mão de tudo mais pela excelência de ganhar Jesus. Eu acho isso aqui extraordinário. Paulo era um gênio. Um gênio. Toda a linguagem de Paulo está em cima de uma plataforma metafísica da filosofia grega. A linguagem dele é uma linguagem metasimbólica para os gregos, porque ele era um pregador para os gentios. O Paulo era um gênio, meu irmão. Um gênio. O que ele fez com o direito romano, com a filosofia grega e a teologia judaica, e começou a voltar tudo aquilo ali numa linha só, é algo genial, é incrível. Mas Paulo disse: eu considerei tudo isso como algo para se perder pela excelência de ganhar Jesus. Isso é noção de encantamento. Santidade não é servir Jesus assim, não, ó. Olha como ele é santo, porque isso aqui não é santidade, não. Santidade é noção de encantamento. Se santidade fosse isso aqui, o budismo, meus irmãos, os monastérios católicos, estava todo mundo muito santo. Santidade não é isso, não. Santidade não é sequer uma negação da vida. O que é santidade? É a noção de encantamento. O salmista disse: vinde e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. É você se deparar com Cristo. E quando você depara com Cristo, é tanta beleza, é tanta luz, é tanta glória, é tão encantamento, que você diz: eu considero tudo como perca pela excelência de ganhar. Essa é a beleza do céu. Irmão José, qual é a beleza do céu? O céu sem Jesus não é nada. João, quando escreve Apocalipse, capítulo 22, que descreve a Nova Jerusalém, ele diz: a cidade não tinha dia nem noite, porque o Cordeiro, Jesus, iluminava a cidade. Depois de descrever a beleza da cidade, ele fala: eu só vi a beleza
por causa de Jesus. Ele é a luz da cidade. Se tirar Jesus do céu, o céu é apenas um lugar bonito, não tem excelência nele, só beleza. Mas Jesus, estando na cidade, ele dá sentido, ele dá vida, porque você está com ele. É por isso, meu irmão, que quem vai para o céu já está vivendo o céu. Quem vai ganhar a vida eterna já tem vida eterna. Jesus disse o seguinte, aliás, a Bíblia é o livro da vida, é o livro da vida. João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. João disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 4, versículo 15 e 16, da conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele disse: qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu dou nunca mais tornará a ter sede. No seu interior nascerá uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João capítulo 5, versículo 20, Jesus fala: aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não se deterá em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo de número 6, versículos 63 e 104, 65. Jesus fala: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo, porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. João capítulo de número 10, versículo 24, Jesus fala: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, conhecem a minha voz. Eu lhes dei a vida eterna e das minhas mãos ninguém as arrebatará. João capítulo de número 11, na ressurreição de Lázaro, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo de número 17, versículo 3, Jesus disse: porque a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviastes. João capítulo de número 20, terminando o seu evangelho, Jesus disse: na verdade, Jesus operou muitos outros sinais na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, eu vos escrevi para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nisto tenhais vida, 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 vida eterna. Oh glória, oh glória. Do que versa o evangelho de Jesus? Vida eterna. Irmão José, quem vai para o céu vai receber vida eterna? Não, vai ter mais daquilo que já tem. Porque quem vai para lá já tem céu do lado de dentro. Quem tem vida eterna já tem vida eterna do lado de dentro. Jesus não disse terá vida eterna, não. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem, já tem vida eterna. A vida de Deus está fluindo do lado de dentro. Se a tua fé, meu irmão, anda morta, fraca, vazia, anêmica, eu vim aqui te dizer, viu? Jesus tem vida eterna para você. Porque andar com esse Deus, com Deus da vida, é se conectar à fonte da vida. A beleza do céu não está no céu, está nele. A vida do céu não está no céu, está nele, Jesus, porque ele é a fonte da vida e a beleza do céu. Quando a Bíblia diz que nós andaremos em ruas de ouro, está falando que nada é mais precioso do que andar com Jesus a eternidade inteira. Porque ele é a beleza e a riqueza. João capítulo de número 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Vocês estão comigo? Amém? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar. E se eu vou vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ô José, para que o céu existe? O céu existe para que aonde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Qual é o objetivo do céu? Fugir do inferno? Não. O objetivo do céu? Estar com Jesus. Por que a gente vem para a igreja e serve a Deus? Para fugir do inferno? Não. A gente serve a Deus para estar
com Jesus. Irmão Josias, por que eu estou levando uma vida de renúncia? Para estar com Jesus. Você provou do mel mais doce, e longe dele você não quer mais viver. Você conheceu a verdade, para a mentira não volta mais. Você provou da água da vida, e agora você não volta mais beber da água que o mundo oferece, porque quem bebe dele tem a vida eterna. Quem é que glorifica ele? Deixa eu ver. Paulo conhece Jesus, sai da ideia, entra na experiência viva da sua fé e do conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus é a graça de Deus em ação. É o que ele está dizendo aqui no versículo 14 que nós lemos. E a graça do nosso Senhor, foi pela graça que outrora ele estava longe, e a graça se aproximou dele. A graça tem duas manifestações. A primeira é o senso de inadequação. Quando você se depara com a graça, foi o que o Guilherme falou aqui, é o senso de inadequação de Isaías: ai de mim, porque eu vou perecendo. Ou como Pedro, que quando se encontra com Jesus na pesca maravilhosa, depois de ter trabalhado, não apanhado nada, Jesus se apresenta, faz o milagre, ele volta para a praia, lança-se aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ele fala a Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Inadequação. Ele percebe que Jesus é um homem mais santo, perfeito, maior do que ele, e ele não quer ficar perto, porque a santidade de Jesus revela o pecado dele. Paulo diz aqui no versículo 15 que a palavra de Deus é digna de toda aceitação, porque ela testifica que Jesus Cristo veio ao mundo para a salvação de todos os pecadores. E Paulo diz: dos quais eu, Paulo, sou o pior. Você acha que Paulo era o pior pecador que tinha sobre a terra? Paulo era o pior do que um estrupador, pior do que um bandido, pior do que um ladrão? Paulo servindo a Jesus era pior? Não, mas ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Porque o aferidor da santidade de Paulo não é o outro. O aferidor da santidade de Paulo é Jesus. Às vezes a gente faz uma aferição da nossa santidade e a gente fala: não, eu estou bem com Deus, porque olha a vida daquele. Não, eu estou tudo certo, porque olha aquele lá. Olha, eu não estou muito bom, mas aquele lá ganhou de mim. Então com Jesus, se botar todo mundo aí na continha, eu tô bem. Aí o Paulo fala: não, eu não estou bem. Como não, Paulo? Tu é um grande homem de Deus, tu é um santo homem de Deus. Eu não estou bem, porque o meu problema não é com o irmão. O meu problema é que diante de Jesus, oh meu Deus, quando eu me comparo com ele e faço a aferição dele comigo, eu sou o pior dos pecadores, porque eu olho para ele e eu não fico olhando para o outro para dizer estou melhor do que o outro, então o outro está ruim e eu estou bem com Deus. Não, eu olho para Jesus, é entre eu e Jesus, porque a tua vida com Deus é assim, meu irmão. Tu não olha para a direita e nem para a esquerda. Mas o fulano, o Bertrano, decepcionei, não sei o que. Tua fé está centrada em Jesus. Ele é o autor e consumador da tua fé. É com ele. Paulo se sente inadequado. A graça nos dá uma manifestação de inadequação, mas a mesma graça que nos dá uma dimensão de inadequação é aquela graça que nos faz chegar à seguinte conclusão: a graça é o movimento de Deus em direção de quem não merece tal manifestação. É Deus se movendo na minha direção. Eu não merecia, mas Ele se moveu na minha direção. Isso é graça. Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo da igreja 430 depois de Cristo, Agostinho vai dizer o seguinte: tu nos despertastes para o prazer de te louvar. Tu nos despertastes, no livro Confissões, primeiro parágrafo, ele começa assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. E tu queres que te louve o homem. Olha aí o senso de inadequação. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus é grande, e digno de ser louvado. Olha o que é graça agora. E tu queres que te louve um homem. Senso de inadequação. Mera partícula da tua criação. O homem que carrega em si o pecado e o testemunho de que Deus se opõe aos orgulhosos. Mas tu nos despertaste para o prazer de te louvar. Tu queres ser louvado por mim, é o que ele está falando. Aí o que ele está dizendo é o seguinte: por que tu vai se alegrar com o meu louvor? Então, mais ou menos assim. Ô Gustavo, vem cá, por gentileza. Aqui, ó, aqui embaixo, vem cá.
Mais ou menos assim. Imagina o grupo tá andando, de boa. Andando. De repente, tu ouve uma pessoa que olha para ti e fala assim: psiu. Tu já meio que... O que está acontecendo aí? Aí quando tu olha, é uma mulher feia. Bem feia. Feia. Cabelada, sem dente, cheirando mal, catinguenta. Feia. Bem feia, ok? Aí tu olha assim para aquela mulher feia, ela fala assim: nossa, Gustavo, isso é um pedaço de mau caminho, hein? Muito bonito, assim, tu não vai chegar em casa, vai embora, querendo fazer um ciúmezinho nela, e chegar para os teus amigos falando assim: poxa, tô podendo, porque a mulher feia tá dando em cima de mim. Não, tu não vai falar que tu não vai falar que é feia, porque se for feia, a feia não serve para nada, ok? Mas imagina que passou-se os anos e por uma carga d'água do destino, aconteceu que essa mulher feia virou presidente dos Estados Unidos da América. Ó, tá vendo? Qual é a reação? Eu tenho certeza que tu ia chegar para a esposa e falou assim: um dia a presidente dos Estados Unidos deu em cima de mim. O que mudou? O grau de importância dela, ok? É o grau de importância que conta. O louvor e a adoração que a pessoa te dá, vem, ou ele é importante, ou ele é belo, na medida da importância da pessoa. Uma mulher feia vai te louvar, tu vai falar: o que eu quero com um louvor desse aí? Se ela for muito importante, é outra coisa. Olha o que Agostinho está falando: grande é o Senhor. Ele é belo, Ele é santo, Ele é grande, Ele é poderoso, muito digno de ser louvado. Alguém tem que louvar. E Ele quer que louve Ele o ser humano pequeno, pecador, frágil, limitado. O ser humano quer louvar e Deus quer a adoração do ser humano. Já é extraordinário. Mas não é só o ser humano que adora. A natureza adora Ele, os anjos adoram Ele, serafins adoram Ele, querubim adora Ele. E o homem rebelde no pecado não queria adorar. Aí Deus lá no trono dele olhou e disse: olha, não é senso de vaidade não, é porque eu quero ter comunhão com Ele. O que eu vou fazer? E tu nos despertasse para o prazer de te louvar. O Gustavo estava lá no mundão, com escamas nos olhos, com um gravador no ouvido, não ouvia a voz de Deus, coração endurecido, no pecado. Aí Jesus olhou e disse: olha, eu já tenho uma igreja linda e gloriosa para me adorar, mas quer saber de uma coisa? Eu quero a tua voz, eu quero o teu coração. Aí o Espírito Santo foi lá em você e começou a te chacoalhar, até a escama dos teus olhos caírem. Ele começou a te chacoalhar, até o comichão dos teus ouvidos caírem. Ele começou a te chacoalhar, até o teu coração se aquebrantar. E você olhou e disse: grande é o Senhor e digno de ser louvado. O que Ele quer com a minha adoração? Ô Gustavo, sabe o que é mais extraordinário? Nesse mesmo livro, Confissões, o Agostinho falou o seguinte assim, ó. Olha a reflexão do cara: que Deus me ama, tudo bem, quer dizer, Ele é santo, perfeito, não é vaidoso, Ele é perfeito. Que Deus me ama, eu entendo. Sabe o que eu não entendo? O que Deus quer com o meu amor? Que diferença faz para Ele um ser glorioso que eu o ame? O que Ele quer comigo? Por que eu quero ir embora e Ele fecha a porta, usa profeta, traz um líder, um pastor, um pregador, a mensagem e diz: fica, porque eu quero o teu louvor, eu quero a tua adoração, eu quero o teu amor, tu és meu. E eu às vezes quero virar as costas para Ele e Ele vem atrás e ele não me deixa. O que Ele quer comigo? E Paulo está falando: eu era blasfemo e insolente, mas Ele veio atrás de mim porque Ele me amou primeiro. Antes de eu falar para Ele: eu te amo, Ele olhou para mim e disse: sou eu que te amo, eu que enchi o teu coração do meu amor para que você pudesse me amar. Você não que queria, mas eu amei você. Eu amei você. E essa graça do amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que Jesus casou contigo, meu irmão. E se existe uma coisa que Deus não está interessado, é te dar divórcio. Tiago diz que esse Deus, assim, Ele te ama tanto, Ele casou contigo, e Ele te ama tanto, que Tiago diz que o Espírito Santo sente ciúme de você. Sabe como é que é isso, não? Ele sente ciúme. Imagina você, minha irmãzinha, ou você, meu irmãozinho, ou você, minha irmãzinha. Vamos falar mulher.
Você está lá com o teu namoradinho e tal, abençoadinho, está lá. De repente o abençoadinho olha lá e encontra uma amiga de infância. Olha, abençoadinha já. Aí encontra uma amiga, o teu esposo, minha irmã, encontra uma amiga de infância. Aí ele te deixa ali na mesa e diz: amor, dá licencinha porque eu encontrei aqui uma amiga de infância. E tá, aí tudo bem. Aí ele vai lá: oi, como é que tá? E tal, tá aí, tá, beleza, e tá. E de repente você vê que a conversa vai se alongando e tem muita risadinha na conversa. Aí a irmã tá só por aqui: rapaz, tá tendo muita conversinha lá, muita risadinha nessa conversa. Que tanta de risadinha essa daí? Aí o bonitinho, o varão, volta pra mesa. Quando ele volta pra mesa, o bico, pá! E aí o homem tem a incrível capacidade, que eu não sei, parece que é uma obrigação que o homem tem, né? O homem olha para, ele sabe que não deve fazer, mas a gente faz. O homem olha para a mulher e fala assim: aconteceu alguma coisa? E ela tem a audácia de dizer: nada. Não é? Nada. Como nada? E fica aquele climão. Sabe como é que é aquele climão, não? Aquele climão. Tu vai deitar e tu sabe que tá aquele climão e tal. Aí tem alguns que são mais ousados e encostam. Ela: não encosta! Tá aquele climão. Tiago está falando na carta dele: vocês não sabem que o Espírito Santo tem ciúme de vocês? É por isso que quando tu vem no culto assim na igreja, o Espírito Santo arma um climão entre você e Deus. Por quê? Porque Deus está começando a sentir ciúme, que você está priorizando outras coisas que não Ele. Que você está com risadinha com coisa que você não devia estar com risadinha. Que você está dando lado para coisa que não devia. E o Espírito Santo arma um climão entre você e Deus. E você fala: ah, então já que é para criar o climão, eu vou embora. Mas Jesus não conhece divórcio. Ele não faz divórcio. Ele casou com você e Ele não vai te dar a carta de divórcio, porque Ele te ama. É o que Jesus disse. Vem cá, Gustavo, gentileza. É o que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: o meu pai me deu as minhas ovelhas. Canta lavachaias. O meu pai me deu as minhas ovelhas. E as ovelhas que o meu pai me deu estão nas minhas mãos. Aí ele continua falando: e da mão do meu pai ninguém as arrebatará. Então, ó, aqui está Jesus. Aí o Espírito Santo pega lá você e dá para Jesus. Jesus casou contigo, Ele fez uma aliança contigo. Você está casado com Ele, Ele casou. Você está na mão de Jesus. E Jesus fala: e da mão do meu pai ninguém. Porque o pai te colocou na mão do filho. Aí o filho foi e fechou: isso é meu. É assim, ó. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo, na mão de Jesus, porque Ele não quer te perder. Aí você até tenta pular fora e tal. Jesus fecha: não dá, porque tu não faz, tu é meu, nunca casamos. Aí Jesus fala: e da mão do meu pai, o pai vai e coloca a mão assim também, ó. Ninguém as arrebatará. Aí o Espírito Santo olhou e disse: ah, já que o filho está guardando, o pai também está guardando, eu também vou guardar das minhas mãos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai diante do Pai gemer com gemidos inexprimíveis: guarda ele, livra ele, guarda ele, livra ele. Ele é meu, ele é teu, ele é nosso, e da nossa mão ninguém vai arrebatar. Levanta a mãozinha para o céu aí, levanta a mãozinha para receber essa palavra. Se ela não for para ti, vai pegar nesse ambiente em nome de Jesus. Tem alguém aqui que o diabo está querendo arrebatar você da mão de Jesus, mas a graça te sustenta, e a graça te diz nessa noite: da mão de Jesus ninguém te arrebata. Você está na mão do Pai, e o Espírito Santo criou um climão aqui para te falar: da mão do Pai ninguém vai te arrebatar, porque você é dele. Só quem crê na palavra e pode dar glória para Jesus, vai! Você é dele, e da mão dele ninguém vai te arrebatar. Paulo fala que essa graça de Deus que nos encontra e nos faz estar em Cristo, na unidade de Cristo, transborda em fé e em amor.
O que é isso, irmão Josiel? São os sentimentos de Deus que vão transbordando em nosso coração na medida com que nós vamos conversando com Deus. O que é um homem de Deus? Um homem que recebeu muito do Espírito Santo. É alguém que carrega sobre si o peso do coração de Deus. 70% das profecias do Antigo Testamento, elas não eram psicografadas, não, elas eram inspiradas. Como é que funcionava? Deus inspirava o profeta, fazia ele viver a profecia, e depois de viver a profecia, Deus mandava ele profetizar. Jeremias, Deus fala: compra um bordão, um cinto, coloca sobre as suas roupas, o lombo, colocou, agora vai na praça, no shopping, no supermercado, vai dar uma voltinha. E ele foi, e aí o povo começou a aplaudir, a dizer: Jeremias é um grande profeta. E o Jeremias volta para Deus vaidoso: Senhor, a tua palavra na minha vida é uma glória, todo mundo me aplaude. Aí Deus fala: agora pega esse bordão, coloca na fenda da rocha e deixa lá por uns dias. Ele foi e colocou. Aí depois de dias, Deus fala: volta lá e pega o bordão. Quando ele pega, está sujo, rasgado, mal cheiroso. E Deus fala: coloca sobre as suas vestes. Vai na mesma praça, no mesmo shopping, no mesmo supermercado, vai lá. E quando ele vai, o povo começa a ofender. Sai de perto de Jeremias, isso não é profeta, isso é uma vergonha, rasgado, maltrapilho, parece um mendigo, não é um profeta. Ele volta para Deus, triste, e ele fala: Senhor, tua palavra na minha boca é uma vergonha, ninguém me ouve, o Senhor só me humilha. Aí Deus olha para Jeremias e fala: está sentindo o que eu estou sentindo, Jeremias? Agora vai e profetiza, porque agora você está sentindo o que eu estou sentindo. A rejeição de Israel. Para mim, Israel é um bordão podre. Quando eu dou para eles o que eles querem, só Jeová é Deus. Quando eu privo eles de alguma coisa, eles me trocam por Baal e vão atrás de outros deuses. Para mim, Israel é um bordão podre. O que falar de Oséias? Deus fala: Oséias, está na hora de você casar. Oséias, você deve dar um pulo dessa altura. Vou casar, que maravilha. Deus fala: mas não é com qualquer mulher não, é uma mulher especial. Na praça, onde estão as meretrizes, você vai casar com uma dessas mulheres. Ele casa com uma prostituta. E aí um dia Oséias está em casa e ela olha para Oséias e fala: amor, tô saindo. Toda aprumadinha, arrumadinha, pintadinha. E Oséias fala: onde é que tu vai, amor? Tô indo trabalhar. Como assim indo trabalhar? Agora você está casada. E Deus fala: cala-te, Oséias, deixa ela ir se prostituir. E ela vai. E a Bíblia diz que ela gera filhos. E enquanto Oséias fica em casa cuidando dos filhos, ela sai para se prostituir. Um dia Oséias está em casa cuidando dos filhos, dizendo: Senhor, olha essa vida que o Senhor me arrumou, é uma vergonha, isso é vida de profeta. E Deus fala: está sentindo o que eu estou sentindo, Oséias? Porque isso aí é Israel. Durante o dia eles me adoram e dizem: só Jeová é Deus. Quando chega a calada da noite, eles vão diante dos outros deuses, adoram os outros deuses e se prostituem com os outros deuses. Vai e profetiza, porque agora tu estás sentindo o que eu estou sentindo. Quando Paulo fala que a graça de Deus encontrou ele ao ponto de transbordar em fé, em amor, ele está falando de uma fé que tem um conhecimento dos sentimentos divinos, os segredos do coração de Deus, os sentimentos de Deus, um discernimento de Deus para o nosso tempo. É quem se envolve com Deus e não apenas com a obra de Deus, mas está envolvido com Deus. E esse envolvimento que ele tem com Deus é um envolvimento de quebrantamento, diálogo de coração. O coração de Deus sendo compartilhado, a vontade de Deus sendo compartilhada. Deixa eu te falar, meu irmão, há um sentimento de Deus que Ele quer compartilhar com você. Compartilhou algo comigo, compartilhou algo com você, e tem muitos de nós que Deus quer compartilhar. Por quê? Porque tem muita coisa de Deus para ser revelada ainda. Há mistérios, orientações, verdades e sentimentos de Deus que Deus quer revelar para você, com você, compartilhar em você. Para encerrar, uma vez que esse sentimento de Deus se torna compartilhado com o nosso coração passa a ser enraizado por esse sentimento. Nós nos tornamos íntimos da presença de Deus. Eu vou fazer uma pergunta retórica, responda no seu coração. Você ainda é íntimo da presença de Deus? Você ainda é sensível à voz do Espírito Santo? Servir a Deus ainda para você é uma alegria? Ou você anda cansado de servir a Deus? O teu coração ainda arde de amor por Deus?
Na nossa jornada por Deus, nós servimos a Deus por amor e por temor. Se você for soltar de paraquedas amanhã, vão te dar 2 paraquedas. Um primeiro, que todo mundo espera que funcione, mas que se não funcionar, um segundo, que é de emergência. Todo mundo que salta de paraquedas é com 2. Um primeiro, que você vai funcionar. E se falhar, você tem um emergencial. O primeiro paraquedas da vida cristã é o amor. Mas o teu amor por Deus vai falhar. Vai chegar um momento que ele vai refenecer. E quando o teu amor começar a refenecer, se esfriar, é bom que o paraquedas do temor esteja em dia. Porque se o paraquedas do temor não estiver em dia, a tua vida espiritual já era. Nós precisamos ser batizados com amor e com temor na nossa fé. Batizados com amor e com temor. E o que é temor? Medo? Não. É encantamento com a presença de Deus. E esse encantamento com a presença de Deus fará você preservar a presença de Deus, porque sabe que sem ela você não vive. Para encerrar, eu venho de uma família muito humilde, sou criado ali na cidade de Itajaí, muito humilde, muito pobre, 6 irmãos. Quando criança, meu pai era viciado em drogas, se prostituía dentro de casa, usava drogas, trazia os amigos dele de rua dentro de casa. Nós morávamos num bairro chamado Matadouro. Pelo nome tu já tira a febre do lugar, né? Matadouro, muita pobreza, muita prostituição. Nós éramos crianças e muitas vezes eu vi meu pai trazendo pessoas para dentro de casa, usando crack. Quem tem alguém da família que usa crack, já viu alguém sobre efeito de crack? Negócio terrível. Nós vivíamos ali, obrigado. E muita pobreza, muita miséria. Mas minha mãe sempre crente. Criava filhos com dificuldade. Eu via minha mãe grávida da minha irmã Abigail, grávida de 6 meses, dormia em cima de 2 cadeiras. Pobreza tremenda. Uma miséria e muita dificuldade. Minha mãe frequentemente sofria violências físicas, tinha problema com comida para alimentar os filhos. Não foi poucas as vezes que eu vi minha mãe colocar os pratos em cima da mesa e dizer: vamos orar para Deus enviar comida, porque não tinha o que comer. E eu nunca vi aquela mulher, irmão, levantar um dia e não orar ao Senhor, e não adorar ao Senhor. Todos os dias, religiosamente, eu acordava com a minha mãe orando no pé da cama por cada filho, antes de ir trabalhar. Imagina isso há 30 anos atrás, trabalhar de empregada doméstica para sustentar crianças. 5 crianças, era uma dificuldade tremenda. Mas todos os dias, ela vinha no pé da cama e orava por cada filho. E quando chegava em mim, eu era uma criança, quando chegava em mim, ela orava e dizia: Senhor, guarda o Josiel. Eu sei que um dia tu vai fazer dele um pregador da tua palavra. Eu crescia na igreja e não entendia aquilo, porque eu não queria ser pregador. Eu nunca quis ser pregador, eu quis sempre ser músico. Eu venho de uma família de músico. O meu sonho sempre foi ser músico e não pregador. Eu não entendia aquilo, mas minha mãe sempre dizia: guarda o Josiel. Eu sei que um dia tu vai fazer dele um pregador da palavra. Todos os dias, religiosamente, ela fazia lá um cultinho doméstico com a gente ia para a igreja só no domingo, e ela cantava os hinos da harpa. Eu sou um indivíduo completamente apaixonado pelos hinos da harpa. Olha, irmãos, eu acho que não tem um dia que eu não cante o hino da harpa, pelo menos. Completamente apaixonado, eu acho que vem da minha mãe, porque sempre cantava os hinos da harpa com a gente. E aí eu era criança, ela dizia: prega, e eu brincava que estava pregando ali para a gente brincar e tal. Mas era o culto que ela fazia para Deus durante a semana. Às vezes aquele culto era interrompido, meu pai vindo da rua, bêbado, às vezes drogados, assim era a vida. E no outro dia de manhã, tu acha que eu via ela reclamando? Não. Outro dia de manhã, a mesma coisa. Ela orava por cada filho e depois ia lavar, às vezes, lavar a roupa. E eu dormia assim, tinha uma fresta, uma greta assim na parede, e bem onde lavava a roupa ali, né, o tanque, ficava o tanque. E ela ia pro tanque, e eu acordava, ficava olhando ali pela greta. Todos os dias eu via ela no tanque, chorando e louvando a Deus. E ela cantava sempre o mesmo hino da harpa. Era todo dia. Eu acho que foi o hino da harpa que eu mais ouvi na minha vida. Hoje eu quase já não vejo cantar na igreja esse hino da harpa, mas ela sempre cantava o mesmo hino da harpa, que dizia assim, se você souber, canta comigo, diz assim: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Canta. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a
com fé e com fervor eu vos darei o Eu era uma criança e me perguntava, como é que essa mulher aguenta tudo isso? E ainda tem força de ir para a igreja e adorar Jesus, orar por cada filho, colocar a mão na minha cabeça e dizer, obrigado Jesus, eu sei que tu vai fazer dele. Como que ela aguenta tudo isso? Quando já um adolescente, a minha mãe me dizia uma coisa que eu guardo no meu coração. Ela dizia assim, meu filho, tem dia que tu vai estar forte, você vai orar, vai jejuar, vai buscar, você vai estar bem e vai ser uma glória. Mas tem dia que você vai estar fraco, vai ter tempo que você não vai querer saber da igreja nem de Deus. Mas a mãe vai te falar uma coisa: nunca abandone Jesus. Ame a Deus quando você estiver forte, mas ame a Deus quando você estiver fraco. Nunca perca a presença de Jesus na sua vida, porque a presença de Jesus é a melhor coisa que existe no mundo. Eu ainda era criança, adolescente, não entendia aquilo de lá, meu irmão. Mas depois que eu comecei a ter as experiências com o Espírito Santo, eu entendi o que ela dizia. A melhor coisa que tem nessa vida é a certeza da presença do Espírito Santo. Eu vim aqui te dizer, na tua muita ou na tua pouca força, em nome de Jesus, meu irmão, valorize a presença do Espírito Santo que tem no teu coração. Davi peca e ele diz para Deus, Senhor, eu já vi um homem sem a tua presença, o que acontece com ele? Tira tudo de mim, Senhor, mas não retires de mim o teu Santo Espírito, a tua presença, os segredos dos teus mistérios do meu coração. Eu vim ministrar aqui para pessoas que talvez a vida, as tribulações tenham refenecido a tua fé. Em nome de Jesus, essa noite é uma noite de renovo para Deus na tua vida. Aleluia, não perca a presença do Espírito Santo. Você já provou, você já se alimentou e você sabe, não existe nada de bom longe da presença de Jesus. Se coloque de pé glorificando e adorando, servindo, magnificando a Ele. É a presença dEle, 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 dEle. Calai, calabachalaba, calabacalabaias. Fome, sede pela presença de Jesus. Talvez no seu coração refeneceu as tribulações, as lutas, as dúvidas, e o teu amor refeneceu por Jesus. Já não é mais o mesmo. Em nome de Jesus, essa noite é noite de renovo da presença de Deus na sua vida. Sai do seu lugar, vem na frente do altar. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você em algum momento, sai do seu lugar, vem na frente do altar. Vem porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Vem. Pelo poder em que há no nome de Jesus, nós vamos orar em nome de Jesus. O Espírito Santo que falou nessa noite vai renovar a tua força, vai renovar o teu amor, vai renovar a tua espiritualidade, vai trazer renovação sobre o teu entendimento. Vem, aleluia. Cadê aquelas nossas irmãs para louvar a Deus? Louvar a Deus, vem louvar a Deus depois da oração. A gente vai fazer um momento de louvor a Deus e já vamos encerrar. Vem louvando, adorando, glorificando a Ele. Enquanto os irmãos estão vindo, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de voltar para Jesus, aceitar a Jesus, reconciliar com Cristo. Jesus te chama nessa noite, meu irmão. Ele te chama nessa noite, minha irmã. Temos alguém aqui nessa noite para aceitar a Jesus? Faz um sinalzinho com a sua mão. Eu quero orar por você aí onde você está. Temos alguém para aceitar a Jesus, voltar para a igreja, reconciliar com Cristo? Na hora das apresentações eu não vi se tinha alguém aqui que não era crente, mas se tiver alguém que gostaria de entregar a sua vida, faz um sinalzinho com a sua mão. A igreja quer conhecer você e orar por você. Temos alguém? Não temos ninguém? Podemos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Olha aqui para o irmão Josiel. O Espírito Santo tem coisas grandes e maravilhosas para a sua vida. O nosso Deus é vivo. Ele visitou o meu coração, visitou o teu uma vez e vai visitar de novo.
renovando os teus sonhos, tuas promessas no Senhor, porque o teu Deus é vivo. Feche teus olhinhos em nome de Jesus. Canta lá, baixaias. Ei, canta lá, xalama, canta lá, calama, calama, calanda lá, macaia, calas. Ele coma nagashui que leva shemi ohova silemi coma nagasilema. Ele coma nagashui que mene monga nagasuge leve fole mene cama nayase. Dure hamana shui que minio que manaya shui que me levas yagamana. Kamana yoko manaya sige manaya selemaya. Yakano de yana gabatu ikalema du kemanaya selemakaya. Tokyo manaya siyoma kandole makano emanagas. Oh, Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. Começa a soprar, Senhor, sobre esses corações e essa vida, o teu renovo. Vai, Espírito Santo. Vai renovando a fé, a promessa, o amor, a chamada. Kanagamando kemanakandalaias. Aquele Espírito Santo que não sente mais a tua presença, Espírito Santo. O coração se endureceu. Pega ele aqui nessa noite, Espírito Santo. Agora, vai, Espírito Santo. Sopra sobre o coração dele agora. Seja cheio, meu irmão, minha irmã, dessa graça do Espírito Santo agora. Enquanto as nossas irmãos estão louvando a Deus, aleluia. Enche essa casa de adoração e oração. E seja cheio. Você que está aí atrás, o teu coração se endureceu em nome de Jesus. Recebe sobre o teu coração essa graça. Você não vai sair daqui o mesmo, em nome de Jesus. Não vai, porque você é de Deus. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Procure alguém para abraçar aí do seu lado. Dá um abraço profundo nessa pessoa, alguém que você conhece. Se você quiser ficar na sua particularidade, não tem problema. Mas se você tiver intimidade ou conhece, abraça esse alguém aí. Vai. Ministra algo de Deus sobre ele. Deixa fluir nessa noite o que está sobre esse ambiente. Deixa fluir. O que o Espírito Santo tem sobre a sua vida. Não aceite sair daqui da forma que você entrou. A presença do Espírito Santo está aqui. Você que não é batizado com o Espírito Santo, ele te batiza aqui agora. Receba o dom do Espírito Santo e autoridade para falar em novas línguas do poder do Espírito Santo. Vai. Ore, enche essa casa de oração com teu irmão, de adoração. Pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. Tu conhece o coração. Só a tua presença. Trai ouro não se compara
pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. E é a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. O ambiente de glória do Espírito Santo aqui, o ambiente de mistérios do Espírito Santo aqui, oh, que a nuvem gloriosa do Espírito Santo está sobre essa casa, oh, que o diabo perdeu mais uma vez nessa noite. Ele achou que você ia terminar esse culto sem nada, mas a palavra foi semeada, porque tu és de Deus. Oh, que tem algo do Espírito Santo aqui nessa noite. É a tua. Vai adorando a Jesus. Eu sinto que tem algo de Deus desenrolando aqui nessa noite. Que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Estenda a mãozinha pra cá, igreja. Estenda a mãozinha pra cá. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Quantos mistérios do Senhor aqui, meu Deus. Senhor, nós oramos por essa juventude, por esses jovens. E assim como o teu filho orou em João capítulo 17, nós oramos, Senhor, antes de pedir mais, que esses permaneçam para a glória do teu nome, Senhor. Eles são teus. Eles são teus, Senhor. Te calaba canta laba caladagabaia. Eles são teus, guarda-os em tuas mãos. Guarda-os em tuas mãos. Nós declaramos nessa noite que todo laço e embaraço está sendo cortado, Jesus, porque eles são teus, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Coisa linda, uma criança cheia do Espírito Santo chorando aqui na frente do altar. Tem muita coisa boa de Deus aqui, né? Volte para o seu lugar abençoado. 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 Pastor Simão, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado de coração. Em nome de Jesus.